Então, a teoria geral do processo, teoria geral, como o próprio nome diz, ela serve para trabalhar conceitos gerais, né, de todo e qualquer tipo de processo: processo administrativo, processo civil, processo penal, processo tributário, processo trabalhista, processo e qualquer tipo de processo. A teoria geral do processo abrange todos os processos. Por isso a importância dessa matéria, por isso é importante o conteúdo dessa matéria. Nós vimos em teoria geral do processo 1, nós vimos conceitos, e aí eu sempre falo, eu faço aquelas comparações, por exemplo, com se fosse um curso de mecânica, antes de nós desmontarmos o carro, antes de nós desmontarmos o veículo e montarmos o veículo e dermos a assistência adequada para compor, repor, consertar ou montar o veículo, eu tenho que entender as peças do veículo. Quais são as peças que estão no veículo? Quais são as ferramentas que eu utilizo para fazer funcionar o veículo, para a reposição, para a manutenção, para a montagem, para a desmontagem? E assim funciona com a teoria geral do processo 1 e 2. Aqui, teoria geral do processo 2, é assim que funciona. Nós falamos anteriormente já, em várias outras aulas, falamos, por exemplo, do que é o direito processual, o que é o processo. Pessoal, o que é o processo? Então, recapitulando, o processo é um conjunto de atos que nos levará a uma sentença. O processo é um conjunto de atos que nos levará a uma sentença. Esse conjunto de atos somados, qual o ato inicial? Escrever uma petição de petitório de pedido. Eu faço o pedido para quem? Para o Estado juiz. Lembre-se que o juiz não é uma pessoa, ele é o Estado, ele representa um poder, São 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e este judiciário é representado por uma pessoa, que é o juiz. Então o Estado juiz, eu peço para o Estado juiz, através de uma petição inicial. É o primeiro ato, petição inicial. E nossa aula de hoje trata sobre petição inicial. Mas antes de falar de petição inicial, eu vou dar uma revisão de condições da ação rapidamente, e falar de inépcia da inicial rapidamente, para nós entrarmos em petição inicial, porque uma coisa está ligada à outra e uma coisa tem tudo a ver com a outra, e nós temos que falar disso, é o gancho da novela, Sabe o gancho da novela? Você assiste novela? Pois é, aquela cena que ficou parada, e aí o que vai acontecer? Então, eu tenho que falar da condição da ação, da inépcia da inicial, para nós entrarmos no tema de hoje, que é a petição da ação. Voltando naquela questão dos conceitos da teoria geral do processo, do curso de mecânica, então é isso, fazendo essa analogia de um curso com o outro, olha só, é a mesma coisa, com uma diferença, que a complexidade do direito em relação a essas questões envolve até um certo tipo de preconceito que existe dentro até do próprio judiciário, onde o pessoal fala de um juridiquês, Isso não existe juridiquês, existe a questão técnica dentro do processo, Existe a técnica jurídica, que na minha época de universitário nós brincávamos e falávamos de um arcabouço jurídico. Hoje se fala em arcabouço tributário, Tem tudo a ver, sendo que o arcabouço é uma estrutura que está por trás de algo, Então o arcabouço jurídico, ou seja, um linguajar técnico jurídico adequado, é o que vai me fazer conhecer o processo. Tema nosso aqui da nossa matéria, processo, teoria geral do processo, Tranquilo? Bom, outra coisa, vamos lá, continuando a nossa questão aí dentro desse sistema de petição. Então, olha só, para pedir para este Estado juiz, eu tenho que saber como pedir, Não basta eu chegar, bater na porta do fórum e falar, senhor juiz, preciso de uma ajuda, Não é dessa maneira. Por que não é dessa maneira? Porque, olha só, o nosso Brasil, ele é um país continental, ele é enorme, E existem as regionalidades, existem as características de cada parte do país, dividido em 5 regiões, Nós aprendemos isso em ciências políticas, que o nosso país é dividido em 5 regiões. E aí, pessoal, quais são as regiões? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 5 regiões, e assim dividido o nosso país.
tem, né, uma diversidade até na fala, no linguajar. Então, o processo de maneira geral, teoria geral do processo, o processo de maneira geral, ele traz uma forma, ele traz uma formalidade, e essa formalidade, ela é seguida, deve ser, né, respeitada, porque, né, porque a cara, como é que é o nome? Tapioca, macaxeira, como é que é o nome? Tem essas diferenças, né? Então nós formalizamos, nós fazemos uma forma única para não ter essas divergências, né? Aipim, mandioca, macaxeira, do que eu estou falando? Não, vamos fazer um padrão. Teoria geral do processo padroniza o linguajar, padroniza o arcabouço jurídico, né? Para que não haja elucubrações filosóficas, né? Divergir sobre as falas e as técnicas de como proceder. Bom, dentro disso, né, nós falamos em teoria geral do processo 1, nós falamos de lei processual no tempo, lei processual no espaço, falamos do que é jurisdição. Lembra jurisdição? Juris e iuris, né? Juris, direito, né? Dição, que vem de dictio, que é o dizer. Quem diz o direito? O juiz. Lembram, pessoal, que quem diz o direito é o juiz? Quando eu falo de jurisdição, né? Aí eu assisti aquele filme lá, né? Vocês lembram? O pessoal mais antigo aí, né? Mais das antigas aí, assistiu o filme e o cara vinha dirigindo o carro, né, de polícia, né? E aí atravessava a fronteira de um estado para o outro. Filme americano, né? Aí o policial parava, olhava para o outro e falava: pronto, perdemos o pessoal que a gente estava perseguindo por conta da jurisdição. O filme lá, Velozes e Furiosos, trata disso, né? O cara atravessa a fronteira, perdeu a jurisdição. Aí é outra polícia que vai atuar no outro estado ou condado, né? Como é dividido lá, né? Por conta da jurisdição. Porque aqui eu digo direito, ali é o outro que diz o direito. Então nós trabalhamos esse conceito de jurisdição, de onde aplicar o direito, né? Jurisdição. Hoje eu falo em jurisdição e automaticamente me ligo ao direito processual no espaço, né? No espaço físico. Falamos de diversos conceitos do devido processo legal, falamos da imparcialidade, né? Questão aí muito importante da imparcialidade. Pessoal, o juiz deve obrigatoriamente ser o quê? Imparcial. Ele não pode ser amigo das partes, ele não pode ser indicado, né, por uma parte, depois ele tem um problema, essa parte, aí vai ser julgado pelo amigo. E aí, como é que funciona isso? Não funciona, né? Isso é irregular, isso é ilegal. O processo penal, o processo civil proíbe isso. Existe lá no Código de Processo Penal e Civil uma norma proibitiva dessas questões, né? Por conta de que gera uma parcialidade, e a parcialidade ela é imoral, ela é ilegal. Está na lei dizendo que não pode, né? Eu pego o meu advogado, eu pego o meu amigo e indico ele para um cargo, né? É um cargo político, os cargos são políticos, né? Não são juízes de carreira concursados, são juízes por indicação. Eu indico o meu amigo e ele vai lá ser juiz. Se eu fizer uma besteira, se eu cometer um crime, quem vai me julgar? O meu amigo. Não pode. Falamos muito de parcialidade e imparcialidade. Falamos do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação, da publicidade dos atos processuais, duplo grau de jurisdição, né? Falamos de verdade formal, lealdade processual, oralidade, economia processual, né? Falamos muito de jurisdição, falamos de ação, né? E falamos dentro de ação, das condições da ação, falamos tudo isso lá atrás. Falamos de competência absoluta, relativa, né? Falamos de partes, procuradores, juízes, tudo isso conteúdo de teoria geral do processo 1, né? Estou falando aqui por cima, de forma aleatória, tá? E agora, em teoria geral do processo 2, nós vamos ver algo mais prático, tá? O que vai dentro do pedido para o Estado juiz? Como é que eu vou pedir para o Estado juiz? Como eu faço esse pedido e quais são as formalidades exigidas dentro deste pedido? É o tema da aula de hoje, que é a petição inicial. Nas condições da ação que eu falei que eu preciso dar uma revisão, quais são as condições da ação, doutores e doutoras, né? Condições da ação são 3. Tem que saber as condições da ação. Professor, você vai cobrar condições da ação na prova? Vou. De novo? Vou.
toda vez isso aí, vou cobrar, tem que saber. Pessoal, condições da ação é tema de concurso, de cursinho, de prova da magistratura, prova do Ministério Público, OAB, tem que saber. E na hora que for trabalhar o advogado, tem que saber quais são as condições da ação, porque é por conta das condições da ação que os advogados fazem uma petição e erram. E tem a petição indeferida, e o juiz nega o pedido já antes de receber a inicial. Como que é antes de receber a inicial? Por falta de uma das 3 condições da ação. Quais são as 3 condições da ação? Quem souber aí, quiser colocar no chat enquanto eu vou falando, tem que saber, pessoal. Tem que saber as condições da ação. Porque não sabendo as condições da ação, né, não haverá a procedibilidade da ação, né? Você fala muito de ação. Por que ação? Porque anda, porque tem um movimento, porque existe uma ação. O processo, um conjunto de atos que me levará a uma sentença, né? A sentença é a resposta da jurisdição. Quem é a jurisdição? O Estado juiz, que diz o direito, dá a resposta através de uma sentença. Então eu peço, corre um conjunto de atos e ao final o juiz diz o direito. Só isso. É isso mesmo, diz direito depois desse conjunto de atos. Qual o primeiro ato? Petição inicial, tema da aula de hoje. Antes de receber a petição, o juiz verificará. Eu sempre trago um papel. Vamos lá. O juiz verifica, né? Está até meio feio, fora de moda, porque não existe mais papel, é tudo digital. Mas o juiz verificará o meu pedido, se nesse meu pedido estão presentes as condições da ação. Condições da ação, possibilidade, legitimidade e interesse de agir. São as 3 condições da ação. É possível esta petição, esse pedido para mim, né? Eu peço para o Estado juiz, né? E o Estado juiz responde, né? Vou verificar se é possível, né, a possibilidade jurídica do pedido. Então, por exemplo, né, o exemplo clássico que está dentro da doutrina dos professores, daqueles que escrevem livros, qual é o exemplo clássico, pessoal? Jogo do bicho, né? Jogo do bicho, eu vou lá na padaria, faço aquela fezinha. Quem já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Faz aquela fezinha lá. Vou jogar hoje em tal bicho, avestruz, vaca, cachorro, cobra, gato, borboleta. Faço a minha fezinha. E 6 horas da tarde sai o resultado. Aí eu vou lá com meu papelzinho, tá tranquilo. O cara da banca carimba lá, assina, faz um visto. E eu vou lá, né? E concorro a um dinheiro, algum prêmio, sei lá, né? Onde eu morava tinha frango assado e eu já ganhei 2. E era bom, né? Não era por causa do frango, era legal ganhar, né? Era muito legal, ganhei 2. Era, como é que era? Chamava Padaria Roma, lá na Vila Prado, em São Carlos, né? Ganhei 2 vezes lá, fora dinheiro também. É legal. Mas eu chego depois das 6 e cobro o meu prêmio. O dono da banca fala: não, você tinha que pegar seu prêmio até 5 horas. Como é que você me aparece aqui 6 horas? Eu tenho mais o que fazer. Eu quero meu prêmio, eu ganhei, você vai ter que me dar, tá aqui o bilhete, ó. Vou entrar na justiça. Pessoal, jogo do bicho é uma contravenção, é um objeto, portanto, ilícito. Então, dentro do meu pedido, o juiz, ao verificar, ele verificará o quê? Né? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir. Portanto, esse pedido, ele é impossível de ser cobrado na justiça. Eu posso entrar com a petição? Direito de ação, todos têm o direito de ação. O direito de pedir é condicional, eu tenho. Agora, haverá procedibilidade? A resposta é não. Então lá naquelas questõezinhas lá, né? Eu posso pedir, né, o meu prêmio do jogo do bicho para a justiça? Sim, a resposta é sim. Sempre eu posso pedir. Eu comprei droga estragada, posso pedir? Sim. Eu comprei um carro roubado. O carro é roubado, mas eu comprei. Posso pedir na justiça? Sim. O objeto é lícito? Não. Não haverá procedibilidade, porque esbarra na primeira condição da ação, que é a possibilidade jurídica de se processar o pedido. Possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Não é possível se processar. Pedir sim, processar não. O processo eu entro, mas ele para
por não atender uma das condições da ação. Isso aí às vezes o aluno não entende, muitas vezes o advogado não entende, é por isso que dá muita inépcia da inicial. O que é inépcia? Uma petição inapta, uma petição com defeito. Isto é inépcia da inicial. Tem defeito, é inépcia, é inapta, nós vamos falar isso mais à frente. Então, compreendem isso, a possibilidade jurídica do pedido, né? Fui lá, né, na lojinha, né, e comprei aquele negocinho, né? Como é que fala? Eu não sei como é que fala, é um quadradinho que vem, né? Eu vi muito isso em delegacia, né? E que mais? Mas aí era cocô de cavalo. Aí eu entro na justiça e reclamo, né? Reclamo. Opa, vou reclamar, direito do consumidor, onde já se viu, né? Onde já se viu, né? E aí o que acontece? O juiz recebe a inicial e não dará procedibilidade face ao fato de que, né, o objeto ele é ilícito, então portanto não há possibilidade jurídica do pedido. É isso, possibilidade, ponto número 1. Legitimidade. Estou na minha casa e as panelas do vizinho estão voando. Você é isso, você é aquilo, aquela isso, aquilo, não sei o que. E o vizinho está brigando. E o vizinho está lá quebrando o pau, né? E a vizinha e eu fico assim, né? Poxa, é uma situação desagradável. Quer saber de uma? Vou entrar na justiça. Aí eu entro com um divórcio para eles. Eu entro para eles. O que eu tenho a ver com essa história? Nada. Eu sou parte ilegítima nessa ação. Ilegítima, né? Estou passando, vejo um acidente de trânsito, entro com ação para reparação. Eu sou parte ilegítima para requerer, né? Bate no meu veículo, né? E o veículo não está no meu nome ainda. Olha como é que é a coisa, né? Por isso que tem que transferir, tem que documentar, tem que regularizar, né? Ou não. Eu moro numa casa que eu não fiz a transferência da escritura, eu não tenho contrato, não tenho nada, né? Como é que eu vou provar que eu sou parte legítima para requerer o direito de posse, restituição, reivindicação? Entende? Então, segundo ponto, legitimidade de parte. E por último, que o pessoal mais erra é o interesse de agir. Como é que funciona essa história do interesse de agir? Eu costumo falar muito isso na Previdência, né? Eu atuei muito na Previdência Social logo no início da minha carreira, né? O que acontece? Era comum o cliente vem e convence o advogado: não, doutor, mas eu tenho direito, porque demora, porque o INSS é isso, porque o INSS é aquilo, porque o INSS não presta. Pessoal, vamos entender o que é o INSS. O Instituto Nacional de Seguridade Social é uma grande seguradora do governo. É uma seguradora do governo, né? Eu faço um seguro. Como que eu faço seguro? Eu me inscrevo, me cadastro e vou pagar as prestações. Pagou, tem direito. Não pagou, não tem direito. É assim que funciona o seguro, né? Tem carência. Qual é a carência? 12 meses, 12 anos eu adquiro a qualidade de segurado, passo a ser um segurado da Previdência Social, né? Sem essa característica, eu não tenho direito ao seguro, né? Professor, mas e aqueles benefícios que não paga nada? Tem tudo a ver e não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque não tem a ver com o que eu estou falando. Pagou tem direito, não pagou não tem direito. Esses que não pagam é uma outra lei chamada de Lei Orgânica de Assistência Social. Assistência social é para pobre, que na verdade não é para pobre. A lei fala que é para miserável. O que é o miserável? É cuja família tem a renda por pessoa é menor que 1/4 de salário mínimo. É para essas pessoas o BPC, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Ponto. Aí o meu cliente vem, eu paguei, tá tudo em dia, tá tudo certo, preciso me aposentar, não aguento mais trabalhar. E aí eu desatento, pego e entro na Justiça Federal contra o INSS. O que faltou aí, pessoal? Possibilidade jurídica do pedido? Ok. Legitimidade, ele é parte legítima para requerer? Sim. Mas eu não conversei, não fui lá no INSS, não cadastrei um pedido, né, de aposentadoria. Portanto, o que acontece? Faltou interesse de agir. Esse é o mais difícil de compreender. Esse é onde os profissionais, a maioria, erra. Eu já errei várias vezes. Lá no início da minha carreira eu errava. Hoje eu não erro. Por que eu não erro? Porque a primeira coisa que você tem que fazer antes de adentrar ao ambiente litigioso, de luta de contrários, né, litígio, antes de você entrar na luta, você tem que ligar, você tem que mandar uma cartinha, você tem que perguntar, você tem que bater na porta: fulano, vai me pagar?
fulano, eu vou me aposentar ou não vou me aposentar? Você tem que pegar a filhinha do INSS lá e falar, eu preciso me aposentar. Aí com a negativa, com a pretensão resistida, esse é o nome, pretensão resistida, com a pretensão resistida da parte contrária, ele resistindo à minha pretensão resistida, anotem esse termo, pretensão resistida, é isso que vai cair na prova, pretensão resistida, né? É com a pretensão resistida que gera o interesse de agir dentro do judiciário. Sem pretensão resistida, eu não posso agir. Por que eu não posso agir? Ele vai falar assim, não, vem aqui que eu vou te aposentar. Aí ele pega meus documentos, me passa uma listinha, uma lista enorme, né? Aí eu dou entrada, demora 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, bom, aí é outra coisa. Quando demora muito, aí eu conversei, tive interesse de agir, estou no prejuízo por conta da demora, né? Justiça lenta não é justiça, artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, fala que deve haver uma razoabilidade nos prazos processuais, pouca gente sabe disso. Isso aí dá direito a um mandado de segurança contra o INSS e manda pagar o benefício rapidamente por conta desse mandado de ordem para voltar à segurança jurídica, mandado de segurança, artigo 5º, inciso 58 da Constituição, né? É isso, resumidamente. Então, pessoal, verificar a possibilidade, legitimidade e interesse de agir, resumidamente é isso. Se não houver uma dessas 3 condições, a minha petição não terá procedibilidade. E aí vocês não acham que eu perdi até o ar aqui para falar e eu não vou cobrar isso, né? Vai ser cobrado, tranquilo? Beleza? Boa noite, Marisa. Boa noite a todos que adentraram posteriormente. Pessoal, já sabe, né? Eu falei no início aqui, presença é fundamental. Se não tiver, né? -2 na avaliação final, porque é assim que a gente vai trabalhar daqui para frente, tranquilo? Quem tem 100% de presença? 2. Quem não tem 100%? -2, né? Mais o trabalho de sábado e mais a nossa avaliação objetiva com média de 14 questões valendo 1000 pontos cada uma, aí fecha a nota 10, hein? Tranquilo? Bom, mas tá fácil aí. Nós falamos de condições da ação com 3 requisitos e falei vagamente da inépcia, né? Pessoal, o juiz, ao verificar o pedido e ao verificar que não tem uma das condições da ação, ele diz que a ação está inapta por falta de uma das condições da ação. Não haverá, portanto, procedibilidade ou proceder. Aí a pergunta que todos erram, anotem aí: eu tenho direito de peticionar requerendo a tutela do Estado juiz? A resposta é sim, eu sempre tenho direito de petição, de acordo com a Constituição. A resposta é sim, sempre tenho direito. Agora, eu tenho direito a um processo? Depende das condições da ação, dependerá das condições da ação. Se uma das condições da ação não for atingida, 1, 2 ou 3, aí eu não tenho direito ao processo. Direito a peticionar? Sim. Direito a processo? Depende das condições da ação. É isso, são as respostas. Bom, observado isso, né? Observado as condições da ação e a questão da inépcia, eu vou trabalhar a inépcia depois do conteúdo de petição inicial, porque é no conteúdo que eu verifico a inépcia. Por exemplo, né? Vamos falar do que é petição inicial. É o ato, quem quiser anotar, petição inicial é o ato pelo qual ele provoca, o exercício da jurisdição. Nossa, mas que difícil. É o ato que provoca o exercício da jurisdição. Exercício eu exerço, né? Agir, o ato que exerce o exercício, né? A jurisdição. E eu acabei de falar no início lá o que é jurisdição. Se eu repetir aqui fica até chato, né? Mas eu repito, eu sou repetitivo, eu repito. Juris, direito, né? Dição que vem de dictio, quer dizer o direito. Quem diz o direito? O juiz. Então, voltando, o conceito é o ato do autor. O autor, quem é o autor? Eu sou advogado, defensor público, Ministério Público, delegado de polícia, né? Eu sou um técnico. O autor é aquele que me procura o advogado, me contrata. Então ele, o autor,
é o ato do autor, pelo qual ele provoca o exercício da jurisdição do juiz, que vai dizer se eu tenho direito ou não. Entende isso, né? Anotem esse conceito aqui agora. O juiz, ele é inerte. O que é inerte? Ele fica parado. Eu sempre lembro do ônibus, essa história de inerte. Por quê? Porque você fica parado dentro do ônibus, né? Quem que já andou de ônibus aí? Eu andava de ônibus muito quando eu morava em Brasília, há muito tempo atrás. Fui para São Paulo, fiquei 15 anos lá, voltei. Nunca mais andei de ônibus aqui em Brasília. Mas aqui o negócio era feio. Mas era uma outra época, né? Porque os ônibus eram vazios, né? E sentava o pau. Eu dormia no ônibus, aí você vai, né? Esse movimento aqui, ó, chamado de inércia. Isso é o movimento do juiz. Ele fica parado ali. Ele não se mexe. Ele não pode jamais, igual tem acontecido aí, mas eu não vou falar disso não, porque isso gera polêmica, né? Posso até ir preso, né? O juiz que é vítima, que é autor, que investiga, que ele mesmo julga, que ele mesmo dá sentença, eles estão vendo essas questões aí, né? Isso aí não pode, isso é totalmente ilegal, é errado, né? É abusivo. Então não vamos comentar isso não, né? São questões políticas. A questão técnica, real e verdadeira é que o juiz, ele é inerte. Ele jamais vai tomar partido, ele vai se movimentar, ele fica ali paradinho, aguardando a provocação do autor. Então o autor faz a petição, faz o pedido para o Estado juiz, que é inerte, né? Então o autor provoca o exercício da jurisdição. Esse é o conceito. Ok? Tranquilo, pessoal? Requerendo ele, autor, a tutela jurisdicional. O que é tutela? Proteção jurisdicional. Ah, professor, proteção jurisdicional, o que é isso? A proteção de quem diz o direito. Quem diz o direito? O juiz, o Estado juiz de direito. Tutela jurisdicional é isso, petição inicial. Petição inicial é o primeiro ato dentro de um processo, que vai depender das condições da ação e, né, da aptidão. Vamos falar o que é aptidão agora, dentro da petição, dentro do pedido. Existe algo onde eu posso me orientar tecnicamente para fazer essa petição inicial? Sim, existe. Onde está isso? Onde está escrito isso? No artigo 319 do Código de Processo Civil. Ah, professor, mas você falou que valia para tudo, como é que você está citando o processo civil? E o penal? E o tributário? E o trabalhista? E o administrativo? Todos se orientam por analogia. Já estudamos analogia em Introdução ao Estudo de Direito 2, né? Matéria anterior. Matéria até minha, né? Introdução ao Estudo de Direito 1 também fala disso. Não lembro quem que é o professor, mas com certeza falou. Analogia, né? Analogia. Porque não haverá lacunas no direito. O que é uma lacuna, pessoal? É um espaço vazio, né? Não é um espaço em branco, é um espaço vazio, né? Não estamos falando de cores, estamos falando de, né? É um espaço vazio. Existe lacunas do direito? Não. Existem, mas não podem existir. Havendo lacunas do direito, eu preencherei com a analogia. É uma das formas de preencher esse espaço vazio. Então, por analogia, eu aplico, né, este guia do 319 do Código de Processo Civil, eu aplico a todos outros segmentos do direito, processo penal, processo trabalhista, processo tributário, né? Bom, vamos agora adiantar o assunto e vamos entrar aos requisitos da inicial, né? Bom, a petição é um ato formal, já falamos disso, né? Falamos da regionalidade, estou falando agora da forma, que se exige uma forma prescrita em lei. Onde está prescrito em lei? 319 do Código de Processo Civil. Professor, mas o senhor está falando que é do processo civil. Não é do processo civil, sim, mas por analogia eu utilizo a mesma forma para o processo penal, trabalhista, tributário, administrativo. E do que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando da fórmula para se pedir. E esta fórmula para se pedir, olha a importância disso que eu vou falar agora, e amanhã eu vou provavelmente trazer um Código de Processo Civil e nós vamos olhar item por item, o caput, cabeça do artigo, nós vamos falar amanhã. E vamos falar de todos os incisos um a um. Eu vou explicar um a um como é que funciona na prática, embora nós vamos começar isso agora, né?
Ao fazer a petição inicial, folha em branco, ao fazer a minha petição inicial, eu vou pedir para o Estado juiz. Como que eu faço? Como que eu começo o meu pedido? Endereçando para o Estado juiz. Vou fazer um endereçamento para o Estado juiz, né? Então, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, civil, direito penal, direito trabalhista, né, de uma das, né, em todos os estados brasileiros, né, os municípios acima de 200 mil habitantes são chamados de comarca, né? Então, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil da comarca de São Carlos do estado de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil da comarca de Lisboa do estado, aí me perdoe agora a minha incipiência, né, em relação a essa questão, mas é isso, né? Mas a comarca é Lisboa, essa não é ou não. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, agora em Brasília tem um diferencial, aqui não é comarca, aqui não tem comarca, porque aqui não tem município, aqui todas as regiões aqui em volta são chamadas de RA, região administrativa. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da região administrativa de onde nós estamos aqui agora, Planaltina, Distrito Federal. Compreendem isso? Então, o primeiro requisito do pedido é endereçamento para o Estado juiz. Anotaram? Primeiro requisito, endereçamento para o Estado juiz. Eu endereço a minha petição inicial para o Estado juiz. Primeiro requisito, letra A. Ao juiz ou tribunal a que é dirigido o meu pedido, né? É isso, primeiro requisito. Ponto. Fácil, mole. Também conhecido como endereçamento é o primeiro requisito, né? Serve como critério de fixação da competência, principalmente nos casos em que o autor, né? Ao autor é facultado vocês sabem, né? Escolher, né? O ajuizamento da ação perante mais de um juízo. Vou explicar isso depois, né? Por enquanto, entendam que se eu estou em Planaltina do Distrito Federal, é aqui a jurisdição que vai dizer o meu direito. Já explicamos o que é jurisdição, né? E como se processa isso no espaço-tempo, no espaço físico, né? Processo, né? Dentro da questão física, local. Bom, então requisito número 1, juiz ou tribunal a que é dirigido o meu pedido para o Estado juiz, né, dentro da petição inicial. Número 2, nomes, prenomes, né, nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu. Olha só, muitas vezes o profissional vai para aquela provinha lá, prova difícil, hein? Tá mais fácil passar para juiz do que para advogado na OAB. O processo é difícil, é muito difícil. Só que um é condição para outro, né? Você nunca vai fazer uma prova de juiz sem você ter exercido no mínimo 2 anos de advocacia e sem você ter feito a prova da OAB. Não é um requisito do outro, né? Tá nos editais aí de todo o país, né? Para ser juiz, antes você tem que ter 2 anos de advocacia com carteira da OAB na mão comprovada, né? Então, muito difícil. Mas o que acontece? O advogado não sabe fazer petição. O advogado não sabe fazer petição? Como assim, professor? Não, o advogado sabe. O aluno é que não sabe, porque não compreende ou não assimila estes conceitos que nós estamos passando na aula de hoje. É só isso. Professor, a segunda fase da OAB é o que você está falando hoje? É só isso. Então eu leio aquele problema lá na petição, lá na provinha da OAB, lá, provinha é maneira de dizer, tá pessoal? Meu jeito de falar, né? Na prova da OAB, né? Com todo respeito. Então, eu leio a prova da OAB, leio aquela questão lá, e aí eu tenho que saber isso que você está falando hoje? Sim, eu tenho que saber quais são os requisitos para fazer o quê? Uma das peças, um dos instrumentos que vai cair dentro da problemática. A peça prática profissional, que eles chamam de redação profissional, é isso, uma petição, né? Uma petição. Aqui é a aula de petição inicial.
Lá pode ser uma contestação que não é inicial, pode ser algo no meio, pode ser um recurso, né? Mas não deixa de seguir os critérios do artigo 319 do Código de Processo Civil, do CPC. Então, primeiro requisito, o juiz ou o tribunal a que é dirigido. Segundo requisito, vem a qualificação das partes. Na petição inicial, eu qualifico o autor, que está comigo aqui, meu cliente, que faz o pedido, vamos supor que é um divórcio, né? Então ele quer se divorciar dela. Então ele me passa o nome completo, né? Fulano de tal, brasileiro, trabalhador X, né? RG, CPF, residente domiciliado na rua tal, CEP, coloca todos os dados na petição como autor, né? Aí vem assim, então o juiz a quem é dirigido, todos os dados do autor, aí coloco em face de ou contra quem, aí no segundo momento coloco os dados agora do requerido, da requerida, da separanda, da pessoa que está no polo contrário. Polo inicial, primeiros dados, o contrário, os segundos dados, nessa ordem simples assim. Antigamente eu tinha que respeitar um espaço aqui, ó, de 5 linhas ou 5 centímetros, porque os pedidos eram escritos e o juiz despachava nessa área em branco, e o protocolo do fórum mecânico, aquele era assim, era aqui nessa área aqui, ó, não é? Aqui era obrigatório isso, era uma norma de cartório. Isso não existe mais, porque hoje o processo ele é digital e o juiz não assina mais em cima do processo. Ninguém, não tem como assinar. Para que serve a caneta no processo? Não serve mais, ninguém assina mais processo. Correto? Estou errado? Estou enganado? Os fóruns são 100% digitais, né? Existe a opção de não ser 100%? Existe, mas ninguém quer, né? Ninguém quer se deslocar, gastar combustível, pneu, né? Você está em casa confortavelmente ou no seu escritório de forma muito confortável, né? Vestido adequadamente por conta da formalidade de nossa profissão, né? A questão da formalidade, da seriedade do que envolve. E aí você mesmo, né, estando dentro de casa de forma formal, você vai se apresentar na tela do seu computador. O juiz na casa dele, na tela do computador dele, o escrevente, o técnico judiciário, o promotor, e todos dessa maneira, num processo 100% digital. Então, este espaço não é mais obrigatório como era antigamente. Então eu posso fazer o endereçamento aqui, na câmera, né? Eu faço o endereçamento para o juiz, autor, réu, e assim, número 1, juiz ou tribunal a quem é dirigido. Número 2, nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Faça a qualificação completa com CEP. CPF, RG, endereço, completo com CEP. Tranquilo? A ausência de algum dos elementos da qualificação prevista na lei não gera o indeferimento da inicial. Eu vou explicar. Já vou explicar. Como assim, professor? Vou explicar logo aí. Vou explicar agora. O cara invade a minha casa. Eu conheço ele? Eu sei quem é? Sei o nome dele? Não. Então, não vai gerar indeferimento inicial. Eu vou lá na minha casa, coloco a chave, tem uma família morando lá dentro. Eu falo, não, a casa é minha, vocês têm que sair, né? Aí eu mando uma mando uma cartinha, né? Pego o meu celular e começo a filmar a conversa. Por quê, pessoal? Por quê? Depois você vai falar que não sabia, que não está na doutrina no livro e eu cobrei na prova. Não pode fazer isso. Se fizer isso aí, está errado. E até mesmo porque eu gravo as aulas, vocês sabem disso, né? Por quê? Porque eu saco o meu celular e começo a conversar e falo, pessoal, tem que sair da casa, né? Como é que eu já se viu? Vocês invadiram a minha casa, essa casa é minha. Aí o cara fala assim, procura seus direitos, problema é seu, né? Ele fala assim pra mim, e eu gravei. Como é que é o nome disso? Interesse de agir. Se eu não fizesse isso, dava ausência de interesse de agir. O cara negava, ele alegava lá na contestação assim, não, eu vi a casa aberta, fui lá e entrei, nunca apareceu ninguém, estou morando, a casa é minha. Aí ele alega que falta uma das condições da ação, que é interesse de agir. Ele alega isso, o invasor fala isso, e fica na minha casa, e ganha prazo, ganha até indenização. Mas não,
eu sou cauteloso, eu conheço o direito, eu sei as condições da ação, eu vou lá e cobro ele, gravo, filmo, mando carta, aí eu digo no processo. Possibilidade jurídica do pedido é legal, legitimidade de parte, eu sou o dono legítimo, próprio com documentação, interesse de agir, fui lá tentar tirar ele se recusou, pretensão resistida ao meu direito, interesse de agir, então no meu interesse de agir, eu vou retirar o invasor. Nós estávamos falando de nome, prenome, etc e tal, e que na ausência, né, da qualificação completa, perfeita, 100%, porque eu não sei quem que ele é, né? Ele me disse que chamava Francisco, mas eu descobri que o nome dele é Wellington. E aí, como é que faz? Aí, né, eu digo que Francisco fulano de tal, né, invasor, atualmente domiciliado no endereço tal, cuja propriedade me pertence, né, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, ilustre, ínclito julgador, requerer a tutela do Estado, mediante o interesse de agir, mediante a pretensão resistida, mediante aos fatos, né, e fundamentos abaixo sus declinados, né, e aí conto tudo o que aconteceu e faço o pedido. Então, olha só, na minha petição, endereço para o juiz, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil. Então, qual é o primeiro requisito da petição? O juiz ou tribunal a que é dirigido o pedido. Número 1. Número 2, nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu. Não sabendo exatamente a qualificação do réu, pessoal, não dá para admitir que eu não sei o meu nome, que eu não sei o meu RG, que eu não sei o meu CEP, não dá, isso aí não, né? Agora, do réu, aí tudo bem. Requisito, não é, que não dá indeferimento da inicial. Por conta dessa situação que eu acabei de colocar agora, dei o exemplo. Tranquilo? Número 1, número 2. Número 3, vamos lá, número 3. Anote aí, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Vou repetir, fatos e fundamentos jurídicos, né, do pedido. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Anotaram? São 3. Terceiro requisito, que se não colocar na petição, não tem petição, está inepta, está inapta, está inadequada, o juiz olha e indefere. Indeferimento é negativo, não vai continuar. Bom, dentro de fatos e fundamentos, eu vou ter a causa de pedir próxima e vou ter a causa de pedir remota. Vou explicar já o que é isso, né? Que é o elemento essencial da petição inicial, né? Muitas vezes os alunos confundem fundamentos jurídicos com cópia da legislação. Fundamentos jurídicos não é cópia da legislação. Professor, eu vou fazer uma ação de divórcio, e aí no fundamentos jurídicos eu coloquei lá a cópia do Código Civil, onde fala do casamento, onde autoriza o divórcio, os motivos do divórcio, eu copiei e colei. Está correto? Não, não é isso. Os fundamentos jurídicos é uma lógica que decorre dos fatos. O que é isso, uma lógica que decorre dos fatos? Eu vinha transitando com o meu veículo, né, pela rodovia, né, e vinha lentamente, observando a sinalização. Eu sou habilitado, tenho a CNH em dia, o meu licenciamento, tudo ok, mas por inobservância de uma regra de trânsito, eu, né, acabo abalroando o veículo, né, que está à minha frente por não observá-lo, e aí causando um prejuízo. Todo prejuízo há de ser ressarcido conforme a lei prescreve, há de haver um ressarcimento de qualquer prejuízo aí de acordo com a lei. Então, o fulano da frente sai, né, me xinga de tudo quanto é nome e fala: você vai pagar como? Aí eu falo: não, fica tranquilo, eu vou pagar, dou o cartão para ele e não pago, né, já que ele me xingou também, agora é problema dele, né? E aí existe uma pretensão resistida, ele entra contra mim na justiça, correto? O que vai conter a petição dele? Juiz ou tribunal a que é dirigido. Se o acidente aconteceu em Planaltina, Distrito Federal, então excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da região administrativa de Planaltina,
do Distrito Federal, que não é um estado, né? Distrito Federal é Distrito Federal, tranquilo? Não é um estado. Depois a gente explica a diferença disso aí, mas vocês sabem o que não é, né? O que é. Tá. Aí, na sequência, a qualificação dele como autor, né? Nome, sobrenome, estado civil, profissão, domicílio, residência, CEP, ele coloca tudo direitinho dele. Comigo, ele tinha o meu cartão, ele colocou os dados que ele tinha lá e tranquilo, né? Agora, quando vem nos fatos, agora é o tema que nós estamos falando agora, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Quando chega nessa hora, é nessa hora que conta nos fatos. Pessoal, quais são os fatos? É a história exatamente como aconteceu. Não é igual quando você liga a notícia na televisão, que o pessoal conta uma história e modifica a história. Não. Você conta exatamente como aconteceu, chama-se fatos. Agora, quando você modifica a história, quando você diz o fundo, né? O que está, a lógica que leva você a fazer um requerimento, a causa de pedir, anota esse termo, a causa de pedir, por que motivo, qual é a causa que eu peço, qual é a causa de pedir, tá aí, fundamento jurídico, né? Então, primeiro conta a história. Eu vinha dirigindo, caminhando e tal, né? E bati o meu veículo. Isso sou eu que falo, mas ele fala diferente. Que ele vinha transitando e tal, e de repente alguém bateu no seu veículo atrás. Que eles desceram, conversaram, houve a pretensão resistida, onde que o que bateu atrás não quer pagar o que está na frente, né? E causou o prejuízo. Esses são os fatos. Ponto. Fundamentos jurídicos do pedido, causa de pedir. Aí ele fala, agora vem a lógica, né? Conforme disposição legal, dispositivo legal, né? Todo aquele que causa prejuízo a alguém, ainda que moral, deverá reparar o prejuízo. Artigo 186, 927, está na Constituição, etc e tal, né? 86 do Código Civil, 927 do Código Civil, responsabilidade civil, na Constituição está lá no artigo 5º, mais ou menos isso. E aí, quem bate, quem causa o prejuízo tem que reparar, Então aí eu explico que eu estou com prejuízo, eu explico que de acordo com a história que eu contei, eu fiquei com prejuízo, eu necessito de uma reparação. Entendem que não é a cópia da norma, não é a cópia da legislação, é a lógica dos fatos que gera o pedido. Fatos, fundamentos jurídicos, e aí vem pedido. Fundamentos jurídicos, também conhecido como causa de pedir. Pessoal, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Professor de telepresencial é que nem cantor de barzinho, né? Eu tava cantor tocando, ninguém tá nem prestando atenção, né? Vocês estão aí mesmo? Ou casamento com mais de 2 anos também, né? No começo é assim, né? Você olha para ela olha para você, você já sabe o que ela tá falando. Ela olha para vocês, né? Troca de pensamento, né? E tinha um negócio, né? No começo do casamento. Aí depois você fala. Aí a pessoa vira para você e diz: você estava falando comigo, é? Eu ouvi alguém falando aqui. Não é fácil não. E entre 6 e 7 anos, se não se segurar, já era, separa. É verdade. Eu não vou falar não, porque né? Fábio Júnior, Gretchen, esse pessoal aí sabe como é que funciona. Entre 6 e 7 anos já era, é divórcio. Mas é por causa dessas coisas aí, ó. Porque a pessoa tá falando e ninguém tá prestando atenção. Laurice, Gabriel, Paulo Henrique, Thiago. Beleza, vamos lá, pessoal, vamos continuar, vai. Para não estragar a aula. Eu sempre estrago a aula, não tem jeito não. Então vamos lá, requisitos da petição inicial, né? O juiz ou tribunal aqui dirigido, nome, prenome, estado civil, qualificação de autor e réu. E agora essa parte importante, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Lembrando que o fundamento jurídico do pedido não é cópia da norma, não é isto. Professor, mas por que alguns advogados colocam a cópia da norma dentro de fatos e fundamentos jurídicos do pedido? Pode colocar, mas não é isso, né? Se eu tivesse que dar um título, qual seria o título? Seria do direito. Então vamos lá, vamos organizar agora a bagunça.
endereçamento no topo. Endereçamento, peraí, endereçamento aqui no topo. Vou fazer aqui. Endereçamento aqui, autor e réu, que não precisa mais ter esse espaço, autor e réu. E agora vem fatos, fundamentos jurídicos do pedido. Agora eu quero copiar a lei e colocar aqui. Eu escrevo assim, ó, do direito. Aí eu copio a lei aqui, aí boto aqui direito. Jurisprudência, que nós já estudamos. Introdução ao Estudo de Direito 1, Introdução ao Estudo de Direito 2, Teoria Geral do Processo 1, falamos também de jurisprudência. O que é a jurisprudência? Juris, iuris, direito. Prudência, cautela. O direito aplicado por cautela, o direito aplicado por prudência. O juiz do Distrito Federal, de Minas, de São Paulo, do Acre, do Amazonas, todos eles falaram dessa maneira. Por que eu vou ser o diferentão? Né? O que eu faço? Por cautela, eu sigo a jurisprudência. O que todos estão decidindo, eu vou decidir semelhante. Pessoal, por que isso? Para não gerar uma estabilidade no sistema. Todo juiz fala que cabe prisão ao devedor de alimentos com 3 parcelas não pagas, né? Está na lei isso? Não. Não pagou uma, pode pedir a cadeia. Mas aí o juiz, por cautela, porque todo mundo só dá na terceira. Ah, vamos esperar, né? O cara sempre pagou, aí agora atrasou uma. O que será que está acontecendo, né? Vamos esperar. E aí, jurisprudência fala que, né? Pede-se a prisão com 3. Então, por cautela, jurisprudência. Então, vamos voltar aqui. Então, endereçamento, autor, réu, fatos, fundamentos, direito, jurisprudência. Pronto, eu tenho minha petição. E agora vamos para o outro ponto. Passando, eu vou para... lembrando, uma pausa, né? Lembrando, pessoal, fundamentos jurídicos tem também um nome chamado de causa de pedir. Não é pedido, não confundam nunca isso, tá, pessoal? Pedido é uma coisa, lá no final, diante do exposto, peço, é o pedido. Agora, causa de pedir são as causas, os motivos que me levam ao pedido lá no final, que me levará a pedir. Por enquanto eu não estou pedindo. É a causa, são os motivos, né? Eu estava trafegando, olhando para o lado e bati o carro. É a causa, não é o pedido. Bati o carro, não posso nem pedir, né? Quem pede é o outro que tomou a batida. Ele pede. Tomei uma batida por esse motivo. A causa, o motivo é esse, agora eu peço à frente. Então, fechando essa questão, né? Olha, agora ficou claro, agora ficou fácil. Endereçamento, qualificação do autor, qualificação do réu. Vocês perceberam que eu pulei o nome da ação? Não importa o nome da ação. Professor, não importa o nome da ação? Não importa. Professor, se eu entrar e não colocar o nome da ação, o juiz não vai indeferir a minha ação? Ele pode indeferir, mas não tem motivo para ele indeferir, porque ele vai entender qual é a ação no pedido. Porque quando eu pedir, eu falo, quero divórcio. Não é uma ação de divórcio? Eu não preciso colocar nome na ação. Se eu falar no pedido, requeiro ressarcimento de danos materiais por conta do abarroamento no meu veículo e danos morais face ao lucro cessante. Eu utilizava o meu carro como Uber para trabalhar, cessou o meu lucro cessante. E requeiro ainda o dano moral, porque eu estou prejudicado, perdendo clientes. Eles me ligam, eu não tenho como mais atender. Dano material, lucro cessante, dano moral, peço lá. O juiz sabe que é uma ação de ressarcimento de danos. 186, 927, artigo 5º da Constituição, o juiz sabe. Então, se eu não coloco o nome da ação, não gera indeferimento nem inépcia na inicial, por conta do pedido. Então, estamos falando agora, pessoal, entramos agora no finalzinho, que é o pedido e suas especificações. Tranquilo? Vamos falar disso agora. Olha só, o pedido, toda inicial traz consigo 2 pedidos, 2. E é aí que todo mundo erra, tá? Estão anotando? Pessoal, infelizmente eu vou ter que, talvez a nossa aula vai até às 10, tá?
Infelizmente, vocês me perdoem por conta do que aconteceu no início. Eu cheguei cedo aqui, mas a plataforma não colaborou, tá? Mas já estamos já no pedido com suas especificações. Qualquer coisa a gente continua amanhã, não tem problema nenhum, tá? Porque eu tenho que falar também ainda de pedido sucessivo, valor de causa, provas, né? Emenda, indeferimento, isso aí eu vou deixar tudo para amanhã. Mas vamos lá. Continuando aqui no pedido, a gente finaliza no pedido para não estender muito, né? Para não cansar vocês também, porque eu sei que, né? Por conta do horário fica muito avançado. Mas olha só, pedido e suas especificações. Então eu tenho todo inicial tem 2 pedidos. É onde todo mundo erra, né? Todo mundo erra, mas nós não vamos errar, tá? Essa turma aqui é muito boa, né? Nós não vamos errar. Todo inicial tá... Primeiro pedido, o pedido imediato, anotem, primeiro pedido é imediato. Acho que eu até já falei isso aqui, vocês vão saber, vão lembrar. Pedido imediato é o primeiro pedido. Pessoal, não pode errar lá na avaliação. Quando falar do pedido imediato, achar, não lembro, não entendi. A hora de perguntar agora, ou fale agora, ou cale-se até a aula que vem. Pode perguntar a aula que vem, pode perguntar agora, né? Fale agora ou cale-se para sempre, né? Então, primeiro pedido imediato e segundo pedido imediato. Anotem, primeiro imediato, segundo imediato. O imediato é imediatamente contra o Estado juiz. Vocês já entenderam isso aí, né? Eu já falei disso aí, vamos falar de novo. E o segundo é o pedido imediato. Se passar pelo juiz, aí o juiz passa a ser o mediador. É isso. Vou repetir? Repete. Toda petição inicial contém 2 pedidos: pedido imediato e pedido mediato. O imediato é imediatamente contra o Estado juiz. Vamos lá, na prática. Excelentíssimo senhor, doutor Estado juiz, venho respeitosamente a Vossa Excelência, ilustre julgador, requerer o divórcio contra fulano de tal, brasileira, casada, tal, pelos motivos de fato suso declinados. Aí eu conto toda a historinha, de quando eu casei e tal, até quando eu me separei, né? Coloco lá os bens, filhos, coloco lá a questão já da guarda, de pensão, coloco tudo, né? Contando a história. Dos fundamentos jurídicos, a causa de pedir, né? Um dia vinha, né? Falta de boa convivência, o que mais? Vocês entendem? Eu conto toda a minha história de casamento nos fatos, fundamentos jurídicos, que a causa de pedir, né? Agora está faltando respeito, está faltando educação, né? Posso colocar em qualquer fundamento jurídico, traição, né? Coloco lá. Com piada estraga a aula, vai. Aí traição e etc e tal. Fundamentos jurídicos do direito, cópia da lei, jurisprudência, juízes assim já decidiram assado. Entendem? Entenderam? Fatos, fundamentos jurídicos, direito, jurisprudência. Não necessariamente nessa ordem, mas os fatos sempre vêm primeiro, né? E agora o pedido, que é o que nós estamos falando agora. Pedido imediato, agora vem a cereja do bolo. Pedido imediato. O pedido imediato, doutores e doutoras, né? É aquele que, lá do começo da aula, para quem pegou a aula no começo, é lá do começo da aula. Qual é o pedido imediato? É a verificação das condições da ação. Aí vocês pedem: requeiro respeitosamente, de forma respeitosa, acatada e etc tal, a Vossa Excelência, ilustre e ímpeto julgador, que receba a ação, estando esta imbuída dos requisitos, né, que a torna apta, além das condições, além de preencher as condições da ação. Quais são as condições da ação, doutores? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir. São 3 condições da ação. Estas 3 condições estão preenchidas e é uma ação apta, com uma lógica clara, legível, né?
tranquila, polida, escorreita, transparente, maravilha. O juiz bate o olho, lê e verifica que está tudo correto, né? Ficou claro isso? Ficou difícil? Não, né? Vou repetir resumindo. Então, o pedido imediato é o pedido contra o juiz. Pessoal, a palavra é contra o juiz. Muito tempo eu fiquei pensando, por que contra o juiz? Porque eu peço contra o estado do juiz. Se ele negar, falar, não preenche uma das condições da ação, não estou entendendo nada, essa ação está inepta, não recolheu as custas para o Estado, eu era obrigado a recolher, não recolhi, vai dar problema. Por isso que a primeira parte, o primeiro pedido é contra. Então eu peço, né, atendido às condições da ação, verificar todos os requisitos. Quais são os requisitos? Endereçamento, qualificação do autor, qualificação do réu, fatos, fundamentos, direitos, jurisprudência. Aí eu tenho um conjunto aí, que é a causa de pedir. Agora no pedido imediato, requeiro que Vossa Excelência receba a ação imediato. Agora pronto, o juiz fala, ok, tudo preenchido, tudo ok, recebo, né? JD que eles colocam, junte-se, defira-se, JC, junte-se, conclusos, antigamente era assim, né? Agora não. Aí recebe, pronto, recebeu. Ok, pessoal, tranquilo, pedido imediato, recebido, ok. Segunda fase, pedido imediato, né? Aí vem assim, após Vossa Excelência receber a ação, estando presente todos os requisitos, etc e tal, veio respeitosamente ainda na mesma forma, os dizeres, né, acima, né, declinados, né, requeiro agora que Vossa Excelência venha mediar o divórcio. Não é o divórcio que eu quero? O divórcio? Normalmente não se fala assim, do jeito que eu acabei de falar. Tá? Mas é porque é didático, eu tenho que falar dessa maneira. Normalmente, letra A, receba, letra B, quero o divórcio. É isso, aí o juiz entende, pedido imediato, pedido imediato. Aí ele vai ser o mediador. Aí esse é o primeiro ato do processo total. Tudo que nós falamos até hoje, esse é o primeiro ato, é a petição inicial. Dentro do primeiro ato, aí eu tenho esse despacho do juiz recebendo ou não a inicial, certo? Recebendo ou não a inicial, tem esse despacho inicial. Despacho chamado de, para quem lembra, despacho saneador. Despacho saneador. Aí o juiz verifica, né, se está tudo correto, se está tudo em dia, né? E aí ele vai dar o despacho saneador na petição inicial, saneando o processo. O que ele faz? Bom, verificando as condições, petição apta, custas recolhidas ou justiça gratuita, etc e tal. Depois eu vou falar disso, tá, pessoal? Né? Porque eu não quero adentrar em muitos detalhes, senão fica muito extenso, não acaba nem no horário, né? Então o juiz verifica tudo e aí o que acontece? Aí dá a procedibilidade, dá o proceder da ação e aí vai para a segunda fase, que é mandar citar o réu, que no caso é o terceiro ato. Vocês estão acompanhando? Número 1, petição inicial. Número 2, despacho saneador do juiz para verificar o pedido imediato. Número 3, despacho saneador. O juiz dá um despacho dizendo, está tudo ok. Ou não, esse ou não é a pausazinha para a aula de amanhã. Porque esse ou não aqui, o juiz verifica que falta alguma coisa e manda o quê? Emendar a inicial. Nossa, professor, é muita coisa. É muita coisa. Pessoal, é muita coisa. Mas a gente vai falar de tudo, não tem essa não. Né? Tranquilo? Quem está cansado aí? Paulo Henrique, Marisa, Mário, Luiz, Laurence, Guilherme, Gabriel. Está faltando alguém? Porque é importante, pessoal. Eu vou até olhar aqui na lista aqui, porque se faltar, pera aí, se faltar fica sem um ponto. Paulo Henrique 2 vezes, Thiago, deixa eu até ver aqui, verificar. Vocês já sabem, né? Faltou minha aula, menos 2. Não tem essa.
Ah, professor, mas é ruim. Eu não, é a faculdade que exige presença. Eu não, nem a faculdade, que a faculdade que é uma mãe, né? Eu pego pesado com vocês, a faculdade, não, dá uma aliviada. Como é que não alivia? Marisa, Paulo Henrique, não, tá aqui. Paulo Henrique, Tiago. Vou falar aqui rapidinho, vai. Luiz Henrique, Guilherme, Mário, Tiago, Laurence, Gabriel, Marisa, Paulo Henrique. Faltou alguém? Se faltou, é a hora. Se não faltou, tudo tranquilo. Gabriel não tá assistindo a aula. Gabriel tá lá comendo miojo. Gabriel. Ah, mas eu tô lembrando. Quem vai que não sai, perde o ponto, fala, poxa, eu assisti tudo, você esqueceu de mim. Não esqueci de ninguém, não. É engraçado, na hora que eu despeço dos alunos, o Guilherme também não tá atento não, mas tudo bem. Beleza, tranquilo, pessoal, anotei tudo aqui, tá? Então, continuando aqui, então vamos fazer uma revisão rápida do que foi falado, né? A petição inicial, portanto, tá? É o ato do autor pelo qual ele provoca o exercício da jurisdição, que deve ser inerte, e traduz em juízo a sua pretensão resistida, né? Requerendo a tutela jurisdicional, que é a sentença, e a sujeição do réu à decisão que eventualmente acolher seu pedido. Falamos isso bem no começo, né? É a peça que inaugura o processo, é a número 1. A número 2, o pessoal costuma falar que é a contestação. Não é. Se perguntar na prova qual é o segundo ato processual, não é a contestação. Qual é o primeiro ato processual? Sempre é a petição inicial. Petição inicial, primeiro ato do processo. Segundo ato do processo, pessoal, qual que é? Se eu tenho 2 pedidos, imediato e imediato, o segundo ato do processo como eu faço o pedido imediato, o segundo é a avaliação pelo juiz. Ele vai avaliar as condições da ação, né? A aptidão, né? Se a peça é apta ou inepta, né? As condições da ação, e aí ele vai dar um despacho saneador ali. Então, o segundo ato é o do juiz, o segundo. O terceiro ato, verificadas as condições da ação, né? Isso somente verificado, né? Então, olha só, primeiro, petição inicial. Segundo, despacho saneador, despacho do juiz. Terceiro, ele recebe e manda citar o réu. O terceiro é a citação. Então, primeiro, o autor. Segundo, o juiz. Terceiro, manda citar. Aí, depois de citado o réu, somente com a citação, que é o quarto ato, é que vem a contestação no quinto ato. E aí tem gente que erra. Quer que eu repita? Não, né? Vou repetir não. Se vocês quiserem eu repito. Se não, é isso. E tem gente que erra. Mas por que erra? Porque... professor, você vai cobrar isso aí? Mas é lógico, eu estou aqui perdendo meu tempo. Lógico que eu vou cobrar. Esse material dessas aulas ficará disponível. Então, Paulo Henrique, antigamente, né? Esse aluno novo, né? Antigamente o que acontece, né? As aulas da faculdade eram gravadas e disponibilizadas na plataforma da própria faculdade, né? Mas o nosso curso ele é presencial, ele é 100% presencial. Exceções, né? Curso híbrido só para o pessoal do isolamento que se matriculou naquela época que ficou no híbrido. Por quê? Porque nós temos alunos aqui em Portugal, na Austrália, na Espanha, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O que mais? Tem no Nordeste que eu esqueci o lugar. Poxa, não podia ter esquecido isso, mas tem aluno no Nordeste, né? Aí o que acontece? Então, por conta disso, né? Eu, Weber, gravo minhas aulas, né? Para quem não me conhece, professor Weber Lacerda Marafão Farias, nome grande, né? Mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Federal de São Carlos. 4 especializações: processo civil, processo penal, direito penal e metodologia do ensino superior, tá? E advogado há 20 anos, né? E já dei aula na Faculdade de Direito de São Carlos, dei aula lá, fui coordenador do curso lá há 6 anos, né? E aqui na Faculdade Real já há 4 anos lecionando aí para vocês, tá?
Estados Unidos, é verdade, tem aluno nos Estados Unidos, né? Tranquilo, tá. E aí, Paulo Henrique, respondendo a sua pergunta, tá? Eu não dou material escrito, não dou apostila, não recomendo o livro. O livro já sabe qual que é, Código de Processo Civil seco. Tem que ler ali, tem que estudar. Mas, para quem quiser, eu tenho um canal no YouTube, os alunos sabem, os outros alunos sabem que eu tenho um canal no YouTube, um canal acadêmico, não é monetizado, não ganho nada com esse canal. Eu só coloco as minhas aulas ali para que você possa fazer anotações, para que você possa tirar dúvidas, né? Às vezes não consegue tirar durante a aula, aí tira lá no canal lá, porque o vídeo, eu subo o vídeo lá, ó. Nós estamos com 1h10 de gravação. O vídeo é completo lá no canal? Não. Por que não é completo lá no canal? Porque quando eu chego, já começa a falar, tá? Revisão, fala de matérias, responde dúvidas e perguntas, né? Então essa parte não é gravada. E quando finaliza a aula, às vezes tem pergunta, às vezes tem algumas outras colocações, só que aí já não está gravando, então os vídeos lá não são completos, mas o conteúdo principal está no vídeo. Então quem assistir a aula, o leigo não entende. Minha mãe diz que tem raiva dos meus vídeos. Ela fala que eu gesticulo muito, que eu falo muito rápido, que ela não entende nada, onde já se viu, isso não é direito não, que isso é coisa de maluco. A mãe, ela xinga quando ela assiste, mas ela assiste, né? Porque mãe, né? Ela assiste. Ela fala, nossa, que horrível, né? Os seus alunos devem te odiar. Eu falo, não, mas eles entendem. Os meus alunos entendem porque eles não é. Aqui é quarto período, nós temos uma trajetória, 1, 2, 3, 4, o conhecimento ele se acumula, né? Ele se soma e ele agrega e aí vai trabalhando, ampliando o conhecimento e o conteúdo, como esses vídeos são excelentes. Obrigado, Marisa. Então os vídeos são para ajudar, tá? Aí, Paulo, eu passo o link lá no nosso grupo de WhatsApp, tranquilo? Passo o link para vocês aí da videoaula. Eu tenho uma internet de 5G muito boa, de 500 MB na minha casa, e da faculdade aqui acho que até mais, né? Então eu consigo subir um vídeo rapidinho. Então eu vou tentar subir ainda hoje, né? Hoje de madrugada, amanhã o vídeo está disponível da aula de hoje. Pessoal, tem muito aluno que por conta disso não está assistindo aula ao vivo. Já sabe, né? Não assistiu aula, -2 na avaliação final. E não tem como aliviar, eu não alivio. Ah, professor, mas eu fui 10 na sua prova. Mas a prova não vale 10, a prova vale 7. Aí tira 7. Aí o aluno que é nota 10 porque faltou uma aula, fica sem 2 pontos. Não tem jeito, entendeu? Ah, mas que critério é esse? Critério de justiça, ué. Todo mundo tem que assistir a aula. Minha aula é agora, das 19h30 às 22 horas. Já estão desligando aqui para mandar nós embora, mas não vai ficar. A gente é teimoso. Tranquilo, pessoal? Então, respondido aí, Paulo Henrique, Marisa, mais alguma dúvida, pessoal? Para nós finalizarmos, tá? Então, aula de hoje, petição inicial. Qual é a parte mais difícil da aula? Compreender que existe 2 pedidos. O imediato, que é contra o juiz, e o mediato. Se o juiz recebeu a petição inicial, agora ele vai ser um mediador, mas somente na fase depois da citação. A citação é que torna o processo litigioso. Professor, o que é tornar o processo litigioso? Como assim? Só depois da citação que existe o processo? Só com a citação que se forma a relação entre as partes, juiz, autor e réu. Ou juiz, autor e réu, né? Juiz, autor e réu. Como assim, professor, juiz, autor e réu? Quando eu faço a petição inicial, tem eu, autor. Quando eu dou entrada no fórum, é o pedido imediato contra o juiz. Aí o juiz vai verificar se haverá procedibilidade dentro das condições da ação, possibilidade, legitimidade e interesse de agir, e se a petição é apta ou inepta. Ponto. Primeiro é contra o juiz, só contra o juiz. Aí o juiz verifica as condições da ação, petição apta, tudo, dá um espaço saneador, tá ok, tranquilo, manda citar o réu. Manda citar o réu. Aí o oficial de justiça vai atrás do réu. Vocês sabiam que muitas vezes pode não achar o réu? Não são poucas vezes. Acontece de não achar o réu. Não localiza o réu.
E aí, formou-se o processo? Ah, professor, mas não tem número de processo, tem protocolo e tudo? Tem, mas não anda, não vai andar, porque a relação entre as partes não está formada. Não está formada a litigiosidade. O outro lado é como se ele não estivesse processado, ele não está sabendo, ele só vai saber com a citação válida. Nós já falamos de citação? Foi tema do primeiro... Eu nem lembro. Eu vou verificar isso aí, amanhã eu falo. Mas eu acho que nós já falamos de citação, não é? Aí que acontece? Citou, aí vem a contestação. Aí ele tem 15 dias para contestar, dependendo do ramo, né? Se é civil, se é penal, né? Eu falo 15 dias falando do civil aqui. Mas trabalhista, por exemplo, não é 15, penal não é 15, é 10, né? O cara vai preso em flagrante, sabe o que está acontecendo, mas depois que ele é citado dentro da cadeia, ele ainda tem 10 dias para apresentar a defesa prévia ou defesa preliminar ou a defesa geral dele, né? É 10 dias, 10. Esqueci o artigo 396A do Código de Processo Penal, do CPP, né? Vocês compreendem? Então é isso, pessoal. Então o principal é compreender o que é pedido imediato ou imediato. Depende do ramo do direito e a fase processual. Exatamente, perfeito, né? Aí vai mudar, vai alterar o prazo. Mas no geral, teoria geral do processo, né? Civil, penal, trabalhista, tributário ou administrativo, no geral, nós devemos nos orientar pelo 319 do CPC. Por quê, pessoal? Por conta da analogia. Aí vai ter lá na prova, né? Qual é o guia que orienta todos dentro da teoria geral do processo para que eu possa proceder de maneira formal dentro de um processo, né? Para que no conjunto de atos eu venha a obter a jurisdição final através da sentença. Aí pergunta, letra A, vocês entendem, né, pessoal? Antropologia. Letra B, jurisprudência. Letra C, sentença. Letra D, né? Qual a letra D? Analogia, né? Tem aquelas perguntas fáceis também, né? Qual era o nome da esquadra de, né? Pero de Cabral, Flamengo, Corinthians, Vasco da Gama, Palmeiras? Aí não, né? Aí não vai perguntar isso não. Então é isso, doutores e doutoras, agradeço a presença de todos, né? Agradeço aí todos, né, o horário aí, vocês me perdoem aí, culpa da plataforma, né? Não é culpa de ninguém, né? Acontece, estamos juntos aí, a tecnologia é isso mesmo, tecnologia é coisa boa, não é coisa ruim não, tá? Deu tudo certo aí, não vou puxar mais não, porque senão vai ficar muita coisa, tá? Mas vocês já sabem, né? Quer moleza, senta no pudim ou toma sopa de minhoca, né? Aqui eu não dou moleza não. A prova, quem me conhece aí, viu aluno novo aí, já se prepara, viu, Paulo Henrique? Quem mais que é novo? Já se prepara, a prova é de arrancar o couro, não tem negócio, não alivio não. Antes era pior, né, que era subjetivo, né? Eu dava uma semana para fazer a prova e mandava contratar um advogado, chama o juiz da cidade, todo mundo para ajudar a fazer a prova, antes. Agora não, agora, né, marca o xizinho, tranquilo? É verdade, pergunta pro pessoal aí, né? Entra no grupo lá, conversa, viu, pessoal? Tranquilo? Então, né, nós vamos